Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Vai aparecer aí na tela para vocês direitinho o título da nossa aula de hoje. Então, nossa aula faz parte do aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens, a unidade curricular é Tecnologia e Qualidade de Vida e o nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Nós estamos na atividade 2 e essa é a terceira aula da nossa atividade. E hoje a gente vai retomar um pouquinho, alguns conceitos e termos que a gente viu lá na aula passada, onde a gente falou sobre consanguinidade, onde a gente falou a respeito de doenças e a respeito da colonização. Então a gente vai juntar, mais ou menos tudo isso que a gente falou na nossa aula de hoje, então fique aí ligadinho, porque a aula está show de bola. Para me acompanhar nessa aula, claro, eu não estou sozinha, eu nunca estou sozinha. Estou aqui com o pessoal de Libras. Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Estou com o Helder e com a Bianca, tá aparecendo para vocês aí o Helder agora. Daqui a pouquinho a Bianca vai entrar também e sejam bem-vindos. Muito obrigada por participar aí da nossa aula, fazendo então toda essa tradução para o pessoal. E para que então a nossa aula também fique acessível ainda mais para todo mundo, vou aqui fazer a minha descrição. Eu sou a professora Priscila e hoje, como que eu tô assim, Hoje eu estou vestida com uma jaqueta cinza, uma calça jeans azul, sapatos pretos. Minha fisionomia, então eu tenho cabelos curtos, claros, pele branca, olhos claros e uso óculos. Então aí para vocês a minha descrição para que todos possam me conhecer aí um pouquinho melhor, tá? E aí, gente, vamos então falar do objetivo da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai apresentar estudos que demonstram a relação entre a consanguinidade, algumas doenças e a colonização europeia. Então, olha só, na nossa última aula de ontem, a gente já falou um pouquinho a respeito de algumas doenças, algumas características, na verdade, que têm relação com a consanguinidade, e hoje a gente vai amarrar ainda mais esses assuntos, falando aí a respeito da consanguinidade, de algumas outras, aí no caso, mesmo doenças ou características, e também o fato da colonização. Dentro então da nossa aula, não só na verdade da nossa aula, mas do nosso componente de maneira geral, nós temos a presença de dois eixos estruturantes, que é o eixo de investigação científica, que aparece aí com a lupa, e o eixo de mediação e intervenção sociocultural, onde o seu símbolo é um balãozinho de diálogo. Então, esses dois eixos não só fazem parte da nossa aula de hoje, como vão estar presentes durante as aulas do nosso componente e durante todo o nosso componente de maneira geral, ok? E aí, vamos resgatar um pouquinho o que a gente viu lá nas nossas últimas aulas. Então, olha só, na nossa aula passada, a gente falou, ontem na verdade, foi a nossa aula, a gente falou sobre o prognatismo mandibular. Então, lembrem-se que era aquela característica do queixo, que tinha ali um queixo proeminente, que muitas vezes resultava em problemas na mastigação, na deglutição, na fala, e a gente relacionou essa característica do prognatismo mandibular com a consanguinidade. Então a gente viu, que dentro da história, por exemplo, da realeza, e de muitas famílias e dinastias, entre elas a dos Habsburgos, dentro dessa família, então como existia aí a consanguinidade, existia também um compartilhamento aí de genes que garantiram essa característica do prognatismo mandibular. Inclusive, a gente relacionou, a Imperatriz Leopoldina, que se casou lá com Dom Pedro,
que também fazia parte da família dos Habsburgos e que também apresentava essa característica do prognatismo mandibular. Falamos também de outras dinastias, como lá no Egito, que também utilizavam aí desse aspecto da consanguinidade para manter o seu poder, e que muitas vezes isso também resultava em alguns problemas e características diferentes, né, dos seus descendentes, justamente a questão da curvatura dos pés. Já na aula de hoje a gente vai ver alguns outros casos, então a gente vai estudar outros casos de doenças relacionadas com a colonização europeia. Então, para a gente não, né, perder, não diria na verdade perder, né, mas para a gente aí continuar a nossa matéria, né, a gente continuar então o nosso assunto, vamos entrar com tudo então no primeiro caso. Então olha só, a gente tem o caso da região ali, olha, de Faina. Na verdade, né, a cidade de Araras fica no município de Faina, lá em Goiás. Então aqui no Brasil tá até destacado para vocês um mapa, né? Então eu tenho ali o mapa do Brasil, destaquei ali, olha, num quadrado preto, a região ali de Goiás e destaquei também o município, né, ali de Faina. Nessa região apresenta-se, né, uma característica que a gente chama de xeroderma pigmentosa. Então olha só, né, a foto da menina logo abaixo que apresenta então a xeroderma pigmentosa. Essa menina, então, né, que ela tem aí, olha, várias manchas, não só na pele, mas também, né, manchas nos olhos, dando um fundo dos olhos mais avermelhados. Então, é uma pessoa que apresenta esse tipo de característica. Olha só que coisa mais interessante, né? A concentração de casos é 1 a cada 400 habitantes. E nesse caso, né, não diria que é uma doença rara, porque existe, né, nessa região, existe uma concentração grande de casos. 1 a cada 400 habitantes é relativamente uma concentração grande de casos dentro dessa região e dentro desse município. Se a gente pensar, por exemplo, que as doenças raras, elas estão na faixa de né, de cada uma pessoa que apresenta uma doença rara para 10 mil habitantes, ou às vezes 25, então, nesse caso, 1 para 400, então, não seria, né, uma doença rara, seria uma doença muito recorrente, ou uma característica muito recorrente nessa região. E isso, por que aconteceu, né? E aí tem uma explicação, né, que seria devido à mutação, né, de um gene, mas essa mutação foi trazida com a colonização europeia. Então, com os europeus vindo para a região aqui do município de Faina, em Goiás, com a presença desses europeus, eles acabaram, então, eles apresentavam essa mutação e aí acabaram, né, através de casamentos também consanguíneos, espalhando e expandindo ainda mais essa característica. No caso, essa característica, né, essa mutação aconteceu, olha só, há 200 anos atrás, há bastante tempo, mas devido à consanguinidade, eles acabaram então passando essas mutações genéticas adiante para os membros da sua própria família. Então, né, acabou-se, nesse caso, né, uma grande quantidade de pessoas desenvolvendo a xeroderma pigmentosa. E aí justamente a gente tem também, né, um esqueminha de uma árvore genealógica onde justamente mostra a característica da xeroderma pigmentosa, né? Nesse caso, então, né, o que a gente vai ter? Então a gente vai ter ali, olha, indivíduos recessivos, que é o indivíduo que está em vermelhinho, são indivíduos que apresentam então a xeroderma pigmentosa. Esses indivíduos que estão em roxo são indivíduos que são heterozigotos para característica, ou seja, o que isso significa? Que apresenta um gene dominante, né, um alelo dominante e apresenta um alelo recessivo, né? Então, se a gente pensar em letrinhas, seria o famoso azão
azinho, onde eu tenho um alelo dominante, que é o azão, e um alelo recessivo, que é o azinho. Então, os de roxo estão representados por essa heterozigose, né? Por essa heterozigosidade, na verdade, né? Seriam heterozigotos. E o indivíduo em azul, ele seria o homozigoto dominante, então ele apresentaria os alelos azão, enquanto o vermelho seria o homozigoto recessivo e apresentaria os alelos azinho. Devido então à consanguinidade, esses alelos azinho, eles acabam sendo mais recorrentes, diminui-se também a variabilidade genética entre os indivíduos e por isso, né, a presença maciça e marcante desse tipo de característica. E aí a gente entra no segundo caso. O segundo caso é o caso, né, de uma ilha que fica no sul do Oceano Atlântico, que a gente chama de Tristão da Cunha. Então ali, olha, no mapa para vocês, né, onde está aquele quadradinho vermelho, é a ilha de Tristão da Cunha. Fica ali no sul do Oceano Atlântico, né? Tem também uma incidência grande de europeus, né? Principalmente ingleses nessa região, e notou-se que muitos indivíduos apresentam asma, então a incidência de asma é muito grande nesses indivíduos. E aí a gente também pode relacionar isso com o fator da consanguinidade. Então, muitos indivíduos europeus e ingleses que foram aí para essa região fazer, né, o primeiro povoamento, digamos assim, dessa região, já que a ilha de Tristão da Cunha era uma reserva natural, então existia uma diversidade de flora e fauna muito grande. Esses indivíduos ingleses foram para essa região, fizeram ali uma primeira colonização, e a partir daí houve a consanguinidade, então as famílias acabavam casando-se entre si e também, né, as poucas pessoas que chegavam de fora, né, por exemplo, marinheiros, também acabavam se relacionando com as pessoas daquela região. E aí se notou essa grande incidência de asma, também devido a esse efeito da consanguinidade, né? E aí, justamente, a gente fala também de uma característica que eu citei para vocês lá na formação geral básica, há um tempo atrás, que foi o efeito fundador. Muitos desses exemplos que a gente viu hoje se dá por meio do efeito fundador, que tem como definição um estabelecimento de uma nova população por fundadores originais, mas esses fundadores, né, são apenas uma pequena fração da variação genética da sua população original. Então, essa pequena fração vai para uma determinada região e eles acabam se reproduzindo entre si, acabam se casando entre si, e aí, né, isso apresenta um alto grau de consanguinidade e, consequentemente, pouca variabilidade genética, o que acaba passando adiante genes, características e alelos que muitas vezes são recessivos e causam, né, características como essas que a gente viu hoje na nossa aula, como a xeroderma pigmentosa e até mesmo como a asma. Um outro exemplo também é uma comunidade religiosa chamada Dunkers, que também apresenta esse efeito fundador. Também, né, existe aí o casamento entre si, apenas entre membros da comunidade, então as pessoas não se relacionam com outras pessoas fora dessa comunidade religiosa. Então, existe ali um alto grau de consanguinidade e também uma baixa variabilidade genética. E aí, né, para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, eu retomo com vocês, né, uma aula que está lá no nosso repositório, uma aula de biologia, junto com o meu parceiro Giba, onde a gente conversa um pouquinho mais a respeito disso. Então, pessoal, pode rodar o vídeo. E aí eu trouxe para vocês dois exemplos. O primeiro que eu vou falar é da comunidade religiosa Dunkers. Essa comunidade, na verdade, ela é uma comunidade alemã.
E aí, essa comunidade, né, alguns fundadores dessa comunidade, eles imigraram para os Estados Unidos no início do século XVIII. Na verdade, foram em torno aí de 27 famílias. E eles, né, como eles tinham ali a sua cultura e a sua religiosidade, de acordo com a sua cultura e com a sua religião, eles podiam casar apenas entre eles mesmos. Então, muitos daqueles que migraram para os Estados Unidos casaram com membros da própria família ou com membros da comunidade ali local, mas que eram muito próximos entre si. Então, devido a isso, houve uma pouca variabilidade genética. Então, aí os indivíduos dessa comunidade, eles apresentavam características, tanto fenotípicas, ou seja, características mesmo físicas, parecidas, né? Muito parecidas, quanto também na sua composição genética. Então, isso é um exemplo do efeito fundador. Então, eu tenho indivíduos, por exemplo, de poucas famílias, né? No caso aqui, 27 famílias, que migrou para um determinado lugar e lá eles se reproduziam, se casavam apenas entre eles. Então, a variabilidade genética era pouca. Era muito Do ponto de baixa. vista natural, ia ser ruim, né? Oi? Do Desculpa. ponto de vista natural, é ruim. Exato. De ponto de vista natural, sim. Qualquer doença que acontecer na família, morre todo mundo. Exato, exatamente. Então, se você tem, por exemplo, algum alelo, né, ali na família que pode causar, por exemplo, a morte de um indivíduo, alguma coisa assim. Uma doença fatal. Uma doença, a família inteira ali pega, né? Suscetível ali, então pode... Exato, a família inteira vai estar suscetível a desenvolver essa doença. Então, isso é um exemplo, por exemplo, do efeito fundador dentro da deriva genética. Nesse caso, eu tenho uma queda na variabilidade genética. Então, os indivíduos, eles têm as características muito homogêneas. Então, olha só, né, a gente viu aí, né, justamente numa outra aula lá da formação geral básica, onde a gente falou também a respeito aí da deriva genética, de alguns mecanismos da evolução, e aí justamente o efeito fundador vem nesse sentido, né? Dentro da deriva genética existem vários outros processos, vários outros mecanismos, mas a gente está ressaltando aí o efeito fundador justamente por causa dessa questão de pouca variabilidade genética. E aí, se o indivíduo, por exemplo, apresenta um alelo que pode originar uma doença, né, o que pode originar uma característica, né, uma doença fatal, enfim, ou alguma outra característica, isso vai se espalhar para o resto da família, justamente por causa das questões de consanguinidade, né? Então, eu vou ter ali membros da família casando-se entre si, ok? E aí, a gente chega agora no nosso momento onde eu passo aí para vocês sugestões, dicas, vídeos, textos, mas para isso você precisa acessar o nosso Padlet, está aí para vocês. Então, todas as sugestões, textos, vídeos que foram utilizados, né, para o desenvolvimento da nossa aula aparecem aí no Padlet. Você pode acessar pelo QR Code ou pelo link que está aparecendo aí na tela para vocês. Inclusive, a Pro Juliana já deve ter comentado com vocês a respeito do nosso Padlet, então estejam aí convidados a acessarem e descobrirem um pouquinho mais a respeito do nosso componente, características adquiridas ou hereditárias. E aí, para a gente partir para o nosso momento da interação, que vai começar daqui a pouquinho, deixo para vocês uma pergunta no ar para a gente conversar um pouquinho mais no nosso próximo momento. Então, será que essas doenças apresentam cura? Como ocorre o tratamento das doenças raras? Olha só, uma pergunta bem interessante aí para a gente pensar a respeito, né, dessas doenças genéticas e principalmente das doenças raras que a gente vem trabalhando durante o nosso componente, ok? Vou chamar agora o momento da interação e aguardo vocês. Antes de mais nada, avaliem a nossa aula, que é super importante para que a gente possa saber, né, como que está o andamento do nosso componente, ok? Não esqueçam de avaliarem as nossas aulas. E agora sim, eu chamo o nosso momento da interação. Pode soltar a vinheta.